Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Ali pelos anos 1800, o Arbogast trabalhou com números assim: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então o que ele fazia? Pegava um número natural e ia multiplicando. A cada multiplicação ele subtrai um número, 5, 4, 3, até chegar no número 1. Ele chamou isso aí de 5 fatorial. Esse símbolo, que é o 5 e o ponto de exclamação, é de 1808, do Cramp. Então, por exemplo, o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o 4 fatorial, que nós representamos por 4 e o ponto de exclamação. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 2 fatorial, o 2 vezes 1. Então ficou assim, ó. O 6 fatorial eu começo com o 6 e vou fazer multiplicações. Cada vez eu vou subtraindo 1 do número, até chegar ali no 1. Então o 6 fatorial é o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Bom, o 1 fatorial é razoável aceitar que a sua definição é o 1 fatorial vale 1. Mas e o 0 fatorial? Aí é uma situação mais delicada. Nós temos uma aula específica só para eu justificar por que se define o 0 fatorial como 1. Então, o 0 fatorial vale 1 e o 1 fatorial vale 1 também. Agora um comentário histórico. Eu já disse para vocês que é do Cramp lá de 1808 a ideia de escrever, por exemplo, o 6 fatorial como o 6 e o símbolo da exclamação. Bom, e como é que era antes? Antes disso a notação era assim, ó. Por exemplo, o 6, daí ele era como que sublinhado e tinha uma barrinha do lado. Só que essa notação antiga era ruim para escrever em livros, por isso que surgiu a nova notação. O que é interessante nos fatoriais? Eles crescem muito rápido. Por exemplo, o 2 fatorial é o 2, o 3 fatorial é o 6, o 4 fatorial é o 24, o 5 fatorial 120, 6 fatorial 720, 7 fatorial 5.040, 8 fatorial 40.320, 9 fatorial é mais do que 300 mil. Então note que eu estou falando de números pequenos, 1, 2, 3, 4, 5, fui só até o 9 e eu já cheguei ali em mais de 300 mil. Então os fatoriais são números que crescem muito rapidamente. Vejamos um exercício interessante. Eu vou começar a contar. 1, 2, 3. Digamos que eu conte cada número em 1 segundo. Quantos segundos existem em exatamente 6 semanas? Então, suponhamos que eu comece agora. 1, 2, 3. Conte um número a cada segundo. Quantos números eu contarei ao final de 6 semanas? Bom, vejamos a conta. 6 semanas. Então é 6 vezes 7, porque tem 7 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora, 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. O produto, 6 vezes 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60, é o número exato de segundos em 6 semanas. E por uma boa coincidência, isso é exatamente 10 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é exatamente igual a 6 vezes 7 vezes 24, vezes 60, vezes 60. Então, se eu começasse a contar 1, 2, 3, um número a cada segundo, ao final de exatas 6 semanas, eu teria contado até o 10 fatorial. O 11 fatorial é um número tão grande que ele é maior do que a quantidade de segundos em um ano. E o 13 fatorial é tão grande
que é maior do que a quantidade de segundos em um século. Bom, agora vamos falar de números realmente grandes. Se eu pegar uma calculadora científica e escrever ali 69 fatorial, vai aparecer uma resposta, que é um número enorme. Mas se eu digitar 70 fatorial, vai aparecer uma mensagem de erro. 70 fatorial é um número tão grande que a calculadora não o entende. Passa da capacidade dela entender o que é um 70 fatorial. Bom, vamos falar um pouquinho sobre notação. O que é o 30 fatorial? 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, até chegar lá no 1. Bom, se eu fosse escrever tudo isso, eu gastaria algumas linhas do meu caderno. Então nós podemos dar uma simplificada aqui. Quando o número é muito grande, nós escrevemos os primeiros, digamos, 30 vezes 29, vezes, daí colocamos 3 pontinhos, e vezes, e colocamos o finalzinho, por exemplo, 2 vezes 1. Então, de maneira genérica, o que é o n fatorial? Valendo para qualquer n um número natural. N fatorial é n vezes n menos 1, vezes, daí 3 pontos, vezes, e nós colocamos o final, 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aí é que é o n fatorial. Vejamos agora algumas manipulações que são importantes em exercícios. Por exemplo, 6 fatorial. Eu posso reescrevê-lo apenas como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial e parar nesse ponto aí, já que o 4 fatorial contém toda a informação que eu preciso ainda, que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, existem exercícios em que, por exemplo, o 8 fatorial, eu posso reescrevê-lo como 8 vezes 7 fatorial, ou talvez venha a ser mais útil escrevê-lo como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Bom, pegando um n genérico, o que é o n fatorial? Eu posso abrir como n vezes n menos 1 fatorial, eu parei ali. Ou ainda eu posso escrever como n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Daí, de acordo com a necessidade, nós vamos escolher uma opção ou outra ainda. O que é o n mais 1 fatorial? Eu posso abri-lo como n mais 1 vezes n fatorial. Bom, vamos usar essa ideia aí para fazer algumas simplificações. Como é que se simplifica 8 fatorial por 5 fatorial? Nós procuramos o menor dos números, o 5 fatorial. Então agora eu vou abrir o maior deles, que é o 8 fatorial, até que apareça o 5 fatorial. Então o numerador vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial e paro por aí. Na parte de baixo eu deixei o 5 fatorial e eles se simplificam. Simplifica o 5 fatorial com o 5 fatorial, o que sobra? O 8 vezes 7 vezes 6. Vou continuar simplificando. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu procuro o menor deles, o 2 fatorial. Agora eu abro o maior deles, o 3 fatorial, até que apareça o 2 fatorial. Vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplifica o 2 fatorial com o 2 fatorial, a resposta é 3. Vou fazer um que é com um n genérico. Quanto é que vale? N mais 1 fatorial dividido por n fatorial. Eu procuro o menor deles, o n fatorial. Então agora eu vou abrir o maior deles até que apareça o n fatorial. Então vai ficar n mais 1 vezes n fatorial dividido por n fatorial. Simplifico o n fatorial com o n fatorial. O que sobra? O n mais 1. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.